nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós vamos agora então vamos tratar da questão da infalibilidade, né? Do magistério infalível ou do magistério e do magistério não infalível, né? Bem, primeira grande divisão, magistério infalível e magistério não infalível. No magistério infalível, nós podemos ter o magistério extraordinário infalível. Então, magistério extraordinário infalível, que pode ser do Papa ou do Concílio. Então, magistério extraordinário, infalível, do Papa ou do Concílio. Ou ainda, o magistério ordinário, infalível, do Papa e o magistério ordinário infalível universal. Bom, nós vamos explicar cada um desses, né? E o magistério não infalível é tudo que não é magistério infalível. Bom, o primeiro ponto importante, né, da gente compreender é que a Igreja faz essa distinção entre magistério infalível e magistério não infalível. Quer dizer que existe aí uma distinção real entre as duas coisas. Quer dizer que no infalível é impossível haver erros, mas que no magistério não infalível pode haver erros. Nós vamos desenvolver um pouco isso, né? Bem, o Concílio Vaticano I vai definir, né, a infalibilidade do Papa, então, em 1800, né, e 60, né, na década de 60, vai definir a infalibilidade do Papa, que evidentemente já era praticada desde o início da Igreja, né? Um dogma não é que ele uma verdade que passa a existir, é uma verdade que sempre foi professada, mas que a Igreja afirma de modo claro em meio a algumas contestações, né? Então, no século XIX, uma grande revolta contra a Igreja, contra a autoridade do Papa. Então, a Igreja vai estabelecer a infalibilidade do Papa. Bem, quais são as condições para que um ensinamento do Papa seja infalível? São necessárias 4 condições, né? Primeira condição: é preciso que o Papa ensine como pastor e mestre de todos os católicos. Quer dizer, que ele ensine realmente como pastor universal, né?
que esse ensinamento se dirija a todos os católicos. Isso não quer dizer que o Papa tem que falar, eu estou falando para todos os católicos. Não é assim, né? Mas ele pode estar falando para um grupo, mas é claro que aquilo fica claro pela circunstância, etc., pelas próprias palavras do Papa, que ele está se dirigindo a todos, certo? Então, primeira condição, que o Papa ensine como pastor e mestre de todos os católicos, ou como pastor universal, né? Segunda condição, é preciso que ele queira ensinar com a autoridade suprema. Não com uma autoridade menor, ou mesmo uma autoridade privada, particular. Por exemplo, Bento XVI, quando ele escreveu os livros sobre Jesus Cristo, né, a vida de Jesus, ele deixou claro que aquilo ele escrevia como teólogo, né, privado, então sem engajar a autoridade suprema dele, certo? Bem. E esse engajamento da autoridade suprema deve ser claro, né, para que o ensinamento seja infalível. Então, essa é a segunda condição. Preciso que ele queira ensinar com a autoridade suprema. E que isso seja claro para quem está sendo ensinado. Terceira condição, esse ensinamento deve dizer respeito, né, à fé ou à moral. Deve ser um ensinamento sobre a fé ou a moral, ou matéria intimamente ligada com a fé e a moral. Por exemplo, pode haver um fato histórico que seja intimamente ligado à fé e à moral. Por exemplo, que Pio IX, o Papa Pio IX, tenha sido Papa. Não pertence à fé nem à moral, mas a Igreja pode declarar isso infalivelmente, porque o fato de Pio IX ter sido Papa ou não influencia no fato do Concílio Vaticano I ter sido um verdadeiro concílio e ter sido infalível, quer dizer, algo que toca a fé, né? Então, o fato histórico de Pio IX ter sido Papa é intimamente ligado à fé, certo? Bom, então, terceira condição, esse ensinamento deve ser sobre a fé ou a moral, ou algo que esteja intimamente ligado à fé e à moral. E a quarta condição, é preciso que o Papa queira ensinar de modo definitivo, irrevogável, irreformável. Então, é preciso que ele queira ensinar de modo definitivo, irrevogável, irreformável. Que isso também esteja claro no ensinamento. Se faltar uma dessas condições, nós não teremos um magistério infalível do Papa, certo? Pode faltar uma ou algumas. Por exemplo, se o Papa disser, não estou ensinando para a Igreja Universal, estou ensinando só para esse grupo que está aqui reunido. Então, já sabe que não pode haver um magistério infalível. Se o Papa disser, não deixar claro que está usando a autoridade suprema, também não é infalível. Ou ainda se o Papa falar, sei lá, o Corinthians é o melhor time do mundo, não diz respeito à fé nem à moral, nem está intimamente ligado à fé e à moral, a princípio. Bom, embora para muitos futebol seja religião. Mas... E quarto, é preciso que ele ensine de modo definitivo, irrevogável e irreformável. E que isso seja claro para quem está sendo ensinado. Né? Bem, então ele pode até ensinar como pastor universal, com uma autoridade suprema, sobre matéria de fé, mas se ele não quiser definir, não é infalível, certo? Mas se nós tivermos essas quatro condições, nós teremos um magistério infalível do Papa, extraordinário, que se chama ex cátedra, né? Então, quando o Papa fala da cátedra, do trono de Pedro, né?
da sé de Pedro. Ex cathedra. Bem, basicamente os mesmos critérios devem ser aplicados quando se trata de um concílio. O concílio vai ser infalível somente quando tiver essas 4 condições. E nos pontos do concílio em que tiver essas 4 condições. Então, é preciso que o concílio esteja se dirigindo à Igreja Universal, que esteja ensinando com a autoridade suprema. E atenção, de onde é que vem a autoridade de um concílio? Do Papa. Né? O concílio só tem valor se for sob a autoridade de um Papa, ou às vezes nem foi convocado pelo Papa, mas tem que ser confirmado pelo Papa. Certo? Ao ponto que alguns teólogos chegam a dizer que o concílio nada mais é do que uma forma de exercício do magistério do Papa. Certo? Bom. Então, o concílio precisa ensinar para a Igreja Universal, com a autoridade suprema, né? De onde é que vem essa autoridade suprema do concílio? Porque no concílio está também o Papa, né? Como chefe, como cabeça. O concílio deve ater-se à matéria de fé e moral, e ele precisa querer ensinar de forma definitiva. Nos pontos em que tiver isso num concílio, ele vai ser infalível. Então, não é porque é um concílio que automaticamente é infalível, certo? Precisa dessas 4 condições. Bom, por exemplo, né, no Concílio Vaticano II, faltou claramente essa última condição: ensinar de modo definitivo, irrevogável, irreformável. Paulo VI, depois do concílio, então na audiência geral de 12 de janeiro de 1966, ele falou o seguinte: dado o caráter pastoral do concílio, ele evitou pronunciar de uma maneira extraordinária dogmas que comportassem a nota de infalibilidade. É o Papa Paulo VI, na conclusão, depois do concílio concluído, que está dizendo isso. Dado o caráter pastoral do concílio, ele evitou pronunciar de uma maneira extraordinária dogmas que comportassem a nota de infalibilidade, mas ele dotou os seus ensinamentos da autoridade do magistério ordinário supremo. O que é isso? A autoridade do magistério ordinário supremo é a maior autoridade da Igreja, o concílio, né? Que deriva da autoridade do Papa. O concílio não tem mais autoridade do que o Papa sozinho, né? Sejamos claros. Dizer o contrário, dizer que o concílio tem mais autoridade do que o Papa é uma heresia. É o conciliarismo. Bom, então, é o magistério da autoridade suprema. Mas isso não quer dizer que seja infalível, porque falta ao menos uma condição. Não quis pronunciar de uma maneira extraordinária dogmas que comportassem a nota de infalibilidade. Bem, além disso, né, São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, ele fala: nos concílios, a maior parte dos atos não pertencem à fé. Não são de fé, com efeito, as disputas que se fazem antes, nem os argumentos que são trazidos, nem aquelas coisas que são apresentadas para explicar e ilustrar, mas só os decretos propriamente ditos. Né? Então, num concílio mesmo infalível, Vaticano I, Trento, por exemplo, são infalíveis somente os decretos. Né? Bom, mas, além desse magistério extraordinário infalível, nós temos também o magistério ordinário infalível, primeiro do Papa. O que é esse magistério ordinário infalível? São ensinamentos constantes dos papas ao longo do tempo, certo? Com certas características que nos permitem reconhecer que é infalível. Não é uma coisa tão simples. Por exemplo, a
doutrina contrária à liberdade religiosa. Então, o fato de que, a princípio, o Estado deve estar unido à Igreja Católica. Em algum momento, a Igreja definiu isso de um modo extraordinário, né? O Papa, um concílio. Bom, o que me vem à cabeça, não. Mas isso é um ensinamento infalível pela constância desse ensinamento ao longo da história da Igreja. Pela constância, pela importância que se deu. Então, quais são as condições para a gente reconhecer o magistério ordinário infalível? A importância que o Papa dá ao ensinamento, a importância que papas posteriores dão a esse mesmo ensinamento, repetindo, reiterando, uma certa solenidade do ensinamento, a universalidade desse ensinamento. Bom, estou passando um pouco rápido, não é o nosso foco principal, né? Mas, então, a importância que dá o Papa a esse ensinamento, a importância que dão os papas posteriores, a solenidade do ensinamento, a universalidade do ensinamento, a atenção dada pelos teólogos a esse ensinamento. A repercussão do documento no mundo católico em geral, a duração com que esse ensinamento é pacificamente transmitido em todo o universo católico, o caráter ininterrupto do ensinamento. Bom, então, várias condições, ainda teria outras até para citar. Qual outro exemplo que a gente poderia dar de um magistério ordinário pontifical infalível? Por exemplo, a questão da ordenação das mulheres. Nos anos 90, se não me engano, né, teve um documento de João Paulo II dizendo que a ordenação das mulheres era impossível. E vendo assim, o texto do documento, né, parecia um documento infalível, parecia ter ali todas as condições. Só que o cardeal Ratzinger falou que não, que o Papa João Paulo II não tinha a intenção de definir ali um novo dogma. Então, faltou a vontade de definir, certo? Mas que aquele ensinamento era infalível, porque era o ensino constante da Igreja. Quer dizer, pelo magistério ordinário, né, infalível dos papas ao longo da história. Bom. Finalmente, ainda dentro do magistério infalível, nós temos o magistério ordinário infalível. O que é esse magistério ordinário universal infalível? Então, um monte de nome aí para vocês ficarem um pouco confusos. Bem, o magistério ordinário universal é o magistério do Papa e dos bispos dispersos pelo mundo, que pode ser infalível sob certas condições. Então, o concílio é o Papa e o bispo reunidos em um lugar, certo? Para ser infalível essa reunião, esse concílio, a gente viu as condições. Pode ser também infalível o ensino do Papa com os bispos dispersos pelo mundo. Para esse magistério ser infalível, vão algumas condições. Bom, isso aqui, um dia eu vou fazer também uma formação sobre só sobre essa questão toda do magistério, né? Aqui a gente está indo um pouco rápido. Quais são as condições para que esse magistério ordinário universal seja infalível? Primeiro, que os bispos estejam em comunhão com o sucessor de Pedro. Segundo, que estejam de acordo em matéria de fé e moral. Ou algo intimamente ligado. Né? E sobre uma doutrina assertida como definitiva. Então, o Papa e os bispos os bispos dispersos pelo mundo estão realmente ensinando essa doutrina como devendo ser tida, né, e recebida como definitiva.
Por exemplo, o simples fato que os bispos estejam de acordo para ensinar a doutrina de uma encíclica do Papa, não quer dizer que essa doutrina seja infalível, porque pode faltar essa vontade de definir, certo? Bem, suponhamos que o Papa lançasse de fato uma encíclica dizendo claramente que os divorciados, recasados, vivendo materialmente, podem receber a comunhão. E que os bispos fossem repetindo esse ensinamento. Né? Então esse ensinamento é infalível, porque o Papa está dizendo, os bispos também, então eu tenho que aceitar. Não. Né? Porque certamente não vai ter uma das condições. Mais provável é que não tenha essa vontade de definir. Né? Bem, não sendo o magistério infalível, né? E o magistério infalível, então a gente viu, tem condições claras. Né? E outra coisa, nenhum ensinamento deve ser tido por infalível se ele não se apresenta claramente como tal. Né? O próprio direito canônico diz isso. Então, se existe uma dúvida, né, entre os teólogos, etc., tal ensinamento é infalível ou não, tal documento é infalível ou não, a princípio não é, porque ele não está se apresentando claramente como tal. Bem, fora disso, nós teremos o que se chama magistério falível, né? Ou então magistério ordinário, simplesmente, ou magistério puramente autêntico. Né? Autêntico quer dizer que vem da autoridade. Esse magistério puramente autêntico, esse magistério simplesmente ordinário, pode vir da autoridade suprema, do Papa, de um concílio, ou pode ser também o magistério dos bispos, né? Bem, de tal forma que nós podemos estabelecer praticamente 3 graus de magistério na igreja. Primeiro grau, magistério infalível, com essas 4 possibilidades que a gente falou. Segundo grau, magistério supremo não infalível. E depois o magistério dos bispos. Né? Bem, não vou entrar em tanto detalhe, né? No magistério infalível não pode haver erro, em hipótese nenhuma. Magistério infalível, né, então exercido com essas condições que a gente falou, é garantido por Deus na verdade, não pode haver erro. Nossa adesão ao magistério infalível deve ser, então, absoluta, total, né? Incondicional. Se a igreja ensina algo infalivelmente, nossa adesão deve ser absoluta, total. Bom, no magistério não infalível, a gente falou, a igreja não distingue inutilmente, né? No magistério não infalível, no magistério da autoridade suprema, mas não infalível, né? Essa autoridade não quis utilizar a sua autoridade suprema ou não quis definir voluntariamente. Portanto, é possível que haja erro. Não é o normal, não é a regra, mas é possível, né? O que é possível não ser, às vezes não é, diz São Tomás. Então, é possível que, às vezes, o magistério não esteja isento de erros. Então, às vezes, ele não estará isento de erros. Magistério não infalível. Então, pode haver erro. Isso não vai contra a indefectibilidade da igreja, certo? Bom, eu não vou seguir, senão nós vamos ficar o tempo inteiro aqui, mas
não leva os fiéis ao erro. Porque, bom, primeiro os fiéis já têm todo o magistério precedente, né? E depois, sabendo que não é um magistério infalível, eles sabem que não devem a esse magistério uma adesão absoluta, né? Então, a esse segundo grau do magistério, que é o magistério da autoridade suprema, mas um magistério não infalível da autoridade suprema, eu devo aderir, a não ser que a igreja já tenha ensinado ou ensine algo contrário, definitivamente, certo? Ou que seja algo claramente contrário à razão. Por exemplo, se um Papa ensinasse numa encíclica que a alma não é imortal, então isso é claramente contrário à razão. Então, eu tenho aí uma condição grave e séria para não aderir a esse magistério, né? Ou se numa encíclica um Papa ensinasse que a missa não é um sacrifício, isso já foi definido infalivelmente pela Igreja, então eu tenho aí uma condição para não dar a minha adesão a esse magistério não infalível, certo? Agora, para fazer isso, evidentemente, eu tenho que ter também conhecimento de causa, né? E fazer de forma, se é o caso de não dar a minha adesão, fazer sempre de forma respeitosa, prudente, né? Que vai, às vezes, depender também da gravidade da coisa, né? Bem, com relação ao terceiro grau do magistério, que é o magistério dos bispos, todo mundo reconhece, evidentemente, que pode haver erros, né? E a história mesmo prova vários bispos que se tornaram hereges, né? Mas ainda assim, né, para o magistério do bispo, eu devo também, a princípio, a minha adesão. Só vou poder negar essa adesão se ele está ensinando algo claramente contrário à doutrina católica, né? Ou à lei natural, etc. O que acontece hoje, né? Existem duas correntes, né, praticamente, com relação ao magistério. Uma que infalibiliza todo ato do magistério. Todo ato do magistério, do Papa ao menos, né, ou do concílio, é infalível. Então, tudo que vem do Papa é infalível. Não, isso é um modo de destruir a infalibilidade do Papa. Porque vai haver, ainda que pequenas, contradições. Pode haver até grande, mas vai haver contradições. E havendo contradição, então, vai dizer, então não existe essa infalibilidade, de fato, né? Ou então a pessoa vai ficar vai fazer contorcionismo para justificar todas as palavras possíveis do Papa, né? Para mostrar que está certo, vai tentar conciliar o inconciliável, né? Bem, outro modo é desprezar todo o magistério do Papa, né? Todo o magistério da Igreja. Então, não, a posição católica é, nós precisamos distinguir os graus de magistério e, consequentemente, os graus de adesão. Ao magistério infalível, adesão absoluta. Ao magistério da autoridade suprema, mas um magistério não infalível, uma adesão condicional. Quer dizer, com a condição de que a igreja não tenha declarado algo contrário, né, definitivamente, com a condição que não seja contrário à razão, né, aquilo que a razão conhece com certeza absoluta. E o terceiro grau do magistério, se deve também uma adesão, embora menor, mas também condicional, né, ao magistério dos bispos. Então é importante, né, isso daí para ter uma posição realmente equilibrada, né, diante dessa crise da igreja, que no fundo é um pouco também uma crise do magistério, né? Bem, como a gente viu então, né, citando o Papa Paulo VI, o Concílio Vaticano II, por si mesmo, não é infalível. Tem coisas infalíveis no Concílio Vaticano II? Tem. Por exemplo, citação da Sagrada Escritura. Depois,
aquilo que o concílio retoma de ensinamento constante da igreja, certo? Deus é unitrino, é infalível, mas em virtude do Concílio Vaticano II? Não, em virtude de definições anteriores da igreja, etc. Né? Pelo concílio em si mesmo não tem, por quê? Porque faltou uma das condições para haver essa infalibilidade. É um concílio pastoral, e o pastoral aqui se contrapõe justamente a um concílio dogmático no sentido de definir verdades. Ainda que no Concílio Vaticano II tenha constituições dogmáticas, mas não é porque elas vão definir um dogma, mas porque elas vão tratar do dogma, certo? Bem, não é o nosso tema, nós não vamos nos demorar nisso. Mas quais são as três principais questões no Concílio Vaticano II, os três principais problemas, né? Que realmente parecem inconciliáveis com a tradição. Primeiro, da colegialidade. Existe uma tendência à colegialidade. Parecem alguns pontos da Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja, dar uma autoridade aos bispos que não deriva do Papa e uma certa autonomia, bom, outros detalhes, né? Embora talvez seja o problema um pouco menos grave, até com relação a isso, foi feita uma nota prévia. Nota prévia todo mundo entende que vem no início do texto, né? Mas é uma nota prévia no final do texto, para explicar essa questão da colegialidade. Bom, alguns autores bem corretos afirmam que a questão ficou mais ou menos esclarecida. Bom, alguns dizem que ainda permanece uma certa ambiguidade com relação a isso. Então, a colegialidade é um dos problemas. Outro problema é o ecumenismo, né? E aqui já é uma questão um pouco mais complexa, problemática, sobretudo no decreto Unitatis Redintegratio, né? Então, a reintegração, né? A restauração da unidade. Primeiro que a unidade propriamente não se perdeu, a Igreja de Cristo é sempre una, e ela não deixa de ser una porque alguns se separaram dela, né? Nós falamos isso um pouco quando tratamos da questão da unidade. Então, aqui vai ser afirmado praticamente que, bom, as outras comunidades cristãs, etc., não estão desprovidas de significação para a salvação, que elas são também meios de salvação. Então, já é uma coisa bem mais complicada. E o terceiro problema, a liberdade religiosa. A liberdade religiosa vai dizer que o ideal para um Estado é que ele seja agnóstico, ou seja, que ele seja indiferente perante a religião, que ele favoreça a religiosidade, que ele dê liberdade a todas as religiões, não é? Bem, nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão da união entre Estado e Igreja. E a liberdade religiosa está, sobretudo, na Declaração Dignitatis Humanae, né? A dignidade humana, que vai dizer que ninguém pode ser impedido, né? Por nenhuma autoridade que seja, individual ou social, de professar a sua religião. Evidentemente, ninguém pode forçar outro a professar nenhuma religião, mas, às vezes, quer dizer, a princípio, ninguém tem o direito de propagar o erro. Uma falsa religião, o erro prejudica o principal, que é a alma, né? Então, não existe propriamente essa liberdade para propagar o erro, né? E o documento vai dizer justamente que ninguém pode ser impedido de formar
comunidades, de ter meios de divulgação da sua própria religião, de ter escolas assim, formar associações, né? Então não é um simples direito da pessoa praticar ali a religião dela individualmente, mas um direito de propagar o erro, né? Bom, então essa é a questão do magistério infalível, né? Até mesmo o Catecismo de São Pio X é muito claro com relação a essa questão da infalibilidade do Papa, né? Quando o Papa é infalível? Quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Então, aqui os critérios da infalibilidade no Catecismo de São Pio X, né? Bom, quem, né, não aderir a uma definição, a um ensinamento infalível, quem não aderir peca contra a fé, né? E se torna um herege, né? Deixa de ser católico. Bem, com relação ao Papa, né? Bom, primeiro o Papa, evidentemente, a autoridade suprema da Igreja, sucessor de São Pedro, né? Nosso Senhor estabeleceu a sua Igreja sobre Pedro, como autoridade suprema. A Igreja deveria durar até o final dos tempos. Isso quer dizer que São Pedro deve ter sucessores até o fim dos tempos, né? Então, todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal, né? E está unido ao Papa, né, de espírito e coração. Então, todo católico deve ter um grande amor e uma grande estima pelo Papa, independentemente de quem seja, né? E ter amor e estima ao Papa não quer dizer concordar com tudo que ele fale, é evidente. Sobretudo no caso em que pudesse haver um erro num magistério não infalível. Então, é próprio do católico esse espírito romano, né? E romano aqui é justamente de devoção, de submissão, de amor ao bispo de Roma, ao Papa. Mas sem servilismo, né? Quer dizer, sem obedecer a uma ordem que pudesse ser ilegítima. Eu preciso ter isso bem em mente hoje, né? Em particular nesse momento de crise em que as coisas não são tão simples, que a gente vê muitas pessoas revoltadas, né, contra o Papa, ou mesmo proferindo ofensas, né, e grosserias contra o Papa, etc. Não, isso daí não é próprio de um católico, né? Próprio de um católico, rezar pelo Papa, né, segui-lo em tudo que for legítimo. Não adianta ficar esbravejando, né? Se alguma circunstância ou outra tiver que explicar alguma coisa, fazê-lo evitando o escândalo, né? Explicar, bom, o Papa não é infalível em tudo, né? Então aqui houve um problema, né? Não é chegar, esse Papa é modernista, esse Papa não sei o quê, etc. Não, isso daí não é um espírito católico, né? Depois também, né, um parêntese aqui, muita gente toma o Papa, os bispos, os padres como muleta, né? Ah, o Papa está fazendo isso, o bispo está fazendo aquilo, o padre está fazendo isso. Isso aí não vai lhe servir de nada no dia do juízo. No dia do juízo não vão lhe perguntar o que o Papa fez, o que o bispo fez, o que o padre fez. Perguntar o que você fez. Ah, mas o Papa nada.
Você não tinha um catecismo, não podia ter vencido seus pecados, seus vícios, né? Bom, claro, né, que se uma autoridade não cumpre exatamente aquilo que é a sua função, vai ter um prejuízo para a sociedade. Mas a gente não pode se escorar nisso. Mas cuidado também, né, com sites de internet que são muito pessimistas sempre também, que vão criando raiva, ira, revolta, né, sob pretexto de zelo, né? Isso aí adianta pouca coisa, porque, bom, você não está pecando porque está indo contra a doutrina, mas está pecando pela ira, né, por se deixar dominar pelas paixões, pelo desrespeito para com a autoridade. Bom, e outra coisa, né, o Papa, ainda que um Papa caísse, por exemplo, numa heresia, afirmasse uma heresia, num ensinamento não infalível, ele não pode ser deposto, certo? Bom, embora haja outros que digam de modo diferente, o que é mais coerente com a doutrina católica é essa impossibilidade da deposição de um Papa, porque a deposição implica uma autoridade superior que depõe, né? Bom, não vou entrar em muito detalhe, mas... Então, pouco, o Papa ensinou uma coisa errada, não obedeço em mais nada. Não. Você continua obedecendo no que é certo, e não obedece no que eventualmente estiver errado. Como se um pai mandasse um filho fazer uma coisa errada, né? E o filho dissesse, não obedeço em mais nada, porque... Então, sei lá, o pai mandou o filho roubar no supermercado. Aí o filho, eu não posso obedecer que é errado, e meu pai mandou isso dar errado, então não vou obedecer em mais nada, né? Aí chega lá o pai, filho, tem que estudar. Não vou obedecer, não. Então não estou obrigado a obedecer. Não, claro que está, que aí é uma ordem legítima. Bom. Depois do Papa, por instituição divina, as figuras mais venerandas na igreja são os bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Bom, em Roma, de fato, né, a gente pode ir remontando até São Pedro, né? Em outras dioceses consegue realmente também ir, né, praticamente até o primeiro século da igreja. Então, os bispos são os sucessores dos apóstolos, né? Eles governam uma porção da igreja de Deus que lhe foi confiada pelo Romano Pontífice, né? Bom, então essa questão, né, de bispo, de arcebispo, de diocese, arquidiocese, bom, isso é uma questão de direito eclesiástico, né, que vai estabelecer, bom, uma certa província, né, eclesiástica, e nessa província vai ter um bispo que é o chamado metropolitano, que vai ser o arcebispo, né? Então, aqui em Brasília, por exemplo, tem o arcebispo, as dioceses, que a gente chama de sufragantes da Arquidiocese de Brasília, bom, se não me engano, Formosa, Lusiânia, Uruaçu, Anápolis, já não sei se é Goiânia ou se é aqui. Bem, então, dioceses sufragantes. Que diferença daí faz? Pouca, na prática. Cada bispo governa a sua diocese, né, sem se preocupar, a princípio, com o bispo vizinho, né, sem se preocupar também, a princípio, com conferência episcopal. Conferência episcopal, a princípio, não pode impor nada numa diocese. É o bispo, por instituição divina, que governa a diocese, certo? Sob o Papa, não sob a conferência episcopal. Bom, aí tem algumas questões no direito canônico, né, que vão dar uma certa preeminência, em alguns casos uma jurisdição, do arcebispo sobre esses outros bispos, né? Mas, bom, são pontos que não são tão relevantes, né?
Então, arcebispo, né, de um bispo para arcebispo, não é que tem uma nova cerimônia litúrgica, nada disso. É simplesmente uma questão de o lugar onde ele vai ser bispo ser uma arquidiocese ou uma diocese. Bem, com relação ao bispo, qualquer fiel, né, leigo ou eclesiástico, deve respeitá-lo, amá-lo e honrá-lo, né? E prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Claro, desde que não seja contra a fé e a moral, né? Desde que não seja contrário à doutrina católica. Mas é preciso ter esse respeito, né? Essa reverência ao próprio bispo. Lembrando também de rezar, né, pelo Papa, pelo bispo. Então, com relação ao Papa, com relação ao bispo, mais com o Papa ainda do que com o bispo, nós devemos agir como com o nosso pai, né? Ainda que o nosso pai tenha defeitos, né, possa ter defeitos mais ou menos graves, nós guardamos o respeito, a reverência, rezamos por ele, e se há a possibilidade de ajudá-lo, de alguma forma, ajudamos. Bem, depois dos bispos, nós temos os auxiliares do bispo, né, no cuidado das almas, que são os sacerdotes, e entre os sacerdotes, principalmente os párocos, né? Então, você pega o mundo, é dividido em dioceses, as dioceses são divididas em paróquias, né? Cada paróquia tem o seu território. E cada pároco, quer dizer, cada responsável pela paróquia, tem a jurisdição sob o bispo, que está sob o Papa, tem a jurisdição naquele território, né? Cada pároco tem a jurisdição no território da sua paróquia. Bem, o pároco é um sacerdote delegado, né, para governar, dirigir sob a dependência do bispo uma porção da diocese que se chama paróquia. Bem, ainda dentro dessa questão do magistério, né, a gente pode abordar a questão particular das canonizações, né? As canonizações são infalíveis ou não são infalíveis? A Igreja nunca definiu se é infalível ou se não é infalível. De tal forma que são 3 as possibilidades com relação às canonizações, né? A primeira, a canonização é infalível, e essa infalibilidade concerne a santidade de vida da pessoa. Quer dizer, a Igreja declara infalivelmente que ela viveu de modo heróico as virtudes aqui na Terra e que ela está no céu. Então, a primeira possibilidade é essa infalibilidade que abarca a vida da pessoa aqui na Terra e o fato de que ela está no céu. Isso daqui é muito improvável que a canonização possa ser infalível assim, porque a Igreja não vai descer no particular de declarar infalivelmente se uma pessoa praticou as virtudes heróicas ou não. É uma coisa muito particular, né? Bem, a segunda possibilidade é que as canonizações são infalíveis, mas o que é infalível é simplesmente que a pessoa está no céu, e não necessariamente que a vida dela aqui na Terra tenha sido um exemplo, um modelo de virtude heróica. A segunda possibilidade, a canonização é infalível, mas o que é infalível é somente o fato de que ela está no céu. Já é mais razoável. A terceira possibilidade é que a canonização não é infalível. Bom, a opinião comum, mais comum dos teólogos, de fato, é pela infalibilidade da canonização, certo?
Mas sempre houve teólogos que afirmaram a não infalibilidade. E a Santa Sé nunca fez nenhuma censura, nunca condenou. Então, existe uma liberdade legítima nessa questão da infalibilidade ou não das canonizações. Quais serão os argumentos para dizer que é infalível? Vamos dizer, se a canonização não é infalível, isso traz prejuízo para a santificação das pessoas, que poderão estar rezando para alguém que não está no céu. Não. Porque Deus vai considerar a sua boa disposição e vai aproveitar a sua oração de algum outro modo. Né? Outro argumento seria que, se não for infalível, a igreja pode dar como exemplo alguém que não viveu santamente, que vai trazer prejuízo para as almas. O que também não é tão simples, porque é o seguinte, é um pouco complicado, mas vamos fazer o esforço aí. Mesmo aqueles que defendem que a canonização é infalível, eles fazem uma distinção, certo? Porque até certo período da Idade Média, não existia um processo propriamente de canonização. Por exemplo, se a gente pega os mártires antigos, Santa Luzia, São Jorge, Santa Bárbara, São Sebastião, não existe processo de canonização para eles, certo? Eles são veneráveis, são venerados, se reza para eles, se pede a intercessão deles, se considera o exemplo de vida deles. Bom, eles vão dizer, então, que isso não é infalível, que é infalível só a partir do momento que começa o processo de canonização. Então, no fundo, tem aqui o mesmo problema. Né? Essa objeção aqui, né, vai dar como exemplo alguém que não vê santamente, que pode trazer prejuízo para as almas. A maior parte dos santos da igreja, que são venerados, mesmo aqueles que defendem a infalibilidade, dizem que não é infalível. Ou seja, estamos no mesmo problema. Né? Então, não é um problema tão grande, senão ia ter que proibir a veneração de todos aqueles que não foram canonizados com o processo de canonização. E ninguém ousa fazer isso. Né? Bem. Depois, alguns teólogos vão dizer que a canonização não cai nem indiretamente no objeto da infalibilidade. Quer dizer, não está intimamente ligado nem à fé, nem à moral. Né? Então, assim, a princípio, a igreja pode ter essa liberdade das 3 posições, né? Mas ainda que, então, você pare e pense, acho que realmente não há a infalibilidade, então não é assim, então agora eu vou desconfiar de tudo. Não, nada disso. A igreja canonizou alguém, a princípio, então não há nenhum problema, se venera, se reza, se presta o devido culto de dulia, né, ao santo, a não ser que realmente se reconheça um problema sério. Né? Bom, por exemplo, vai ser canonizado alguém que favoreceu o ecumenismo ou o indiferentismo religioso. Bom, aí dizer que houve uma heroicidade das virtudes é um pouco complicado. Né? Defender a infalibilidade nesse ponto vai ser complicado. Então, você vai poder defender a infalibilidade ou que a pessoa está no céu, né? Ou então que não é infalível. Não é? Bom, então a igreja deixa essa liberdade, evidentemente é preciso muita prudência. Né? Mas eu reconheço, não reconheço, eu gosto, não gosto. Não, se defende a não infalibilidade, para não venerar, tem que ter motivos sólidos, né, precisos teologicamente. Alguns vão dizer que um problema atual é que era infalível antes, agora não é mais, porque o processo mudou. Já não são exigidas tantas coisas, já não tem aquele advogado do diabo como tinha antes. Advogado do diabo era aquele que ficava botando defeito, né, na vida daquele que
que queriam santificar, né? Oh, mas aquele agiu assim, isso daí não está bom, aqui tinha um defeito tal, aquele não combateu tal vício, né? Então, isso não existe ainda, na verdade, mas foi um pouco mudado esse papel. Então, alguns vão dizer que o problema é do processo. Não, o processo não tem diferença, porque a questão dos que afirmam a infalibilidade não é pelo processo, mas pelas consequências de se canonizar alguém que, teoricamente, não foi santo, né? Além disso, só complementando também essa questão ali da infalibilidade, não existe um documento específico para que o ensinamento seja infalível. O Papa pode chegar lá na Praça de São Pedro durante o Ângelus e fazer e ensinar infalivelmente, se tiver aquelas 4 condições, certo? E num documento mais solene, numa bula, pode não ter nada infalível, né? Então isso é importante também ter em mente. Para concluir ainda essa parte e essa questão da igreja, vamos ver brevemente, né, essa questão da relação entre o Estado e a igreja. Como a gente falou na parte anterior, né, existem 2 sociedades perfeitas: a igreja, na ordem sobrenatural, e o Estado, na ordem natural. Então, elas buscam finalidades distintas, né? O Estado busca o bem dos seus membros na ordem natural, né? Então, o Estado vai buscar a felicidade natural dos seus membros. Essa felicidade natural diz respeito não só a bens materiais, mas também bens espirituais, educação, favorecer as virtudes naturais, e incluindo a virtude da religião, né? Então, o Estado deve favorecer a religião. Qualquer religião, é isso que nós vamos ver precisamente. Bom, e o Estado, estando na ordem natural, não pode se opor, criar obstáculos para a finalidade última do homem, que é sobrenatural, né? O natural se ordena ao sobrenatural. Nunca pode impedi-lo, prejudicá-lo. Bem, a igreja, ao contrário, busca o bem dos seus membros na ordem sobrenatural, levá-los ao céu, né? Com os meios também sobrenaturais. Bem, primeira questão, né? O Estado e a igreja têm os mesmos súditos, os mesmos membros. O Estado e a igreja exercem seus poderes sobre as mesmas pessoas e muitas vezes sobre as mesmas matérias. Casamento, por exemplo, muitos quesitos de educação. Então, essas 2 sociedades não devem se ignorar, mas cooperar uma com a outra. Deve haver uma união entre Estado e a igreja. União sem confusão, distinção sem separação. A gente aplica aqui, basicamente, a mesma coisa que a gente falou de nosso Senhor Jesus Cristo com relação à natureza humana e divina. Elas estão unidas sem se confundirem, elas são distintas, mas não separadas. Então, Estado e igreja devem estar unidas, mas sem confundir-se, e devem ser distintos, o Estado e a igreja, mas não separados. Bem, nós vamos ver, vamos avançar e vamos entendendo melhor. Bem, primeiro ponto, né? Além dessa questão de ter os mesmos membros e deverem, então, cooperar, e nessa cooperação, a finalidade inferior, que é a natural, deve estar ordenada sob a superior, né? Que é a finalidade sobrenatural. Então, o Estado deve estar ordenado no sentido de não impedir
a ação da igreja e de favorecê-la mesmo. Então, bom, o Estado é uma criatura, né? Deus criou o homem como um ser social. Quer dizer o quê? Que o homem precisa viver em sociedade para viver perfeitamente. O homem não consegue viver sozinho. Ainda numa sociedade pequena como a família, ele não consegue ver de modo mais perfeito. Para ver de modo mais perfeito, é preciso a união das famílias, né? Então, Deus nos criou como animal social. Nós precisamos dos outros. Consequentemente, Deus criou a sociedade civil, o Estado, porque decorre da nossa natureza. Então, o Estado é uma criatura de Deus. E como toda criatura, deve reconhecer o seu Criador e cultuá-lo como ele quer ser cultuado. Toda criatura deve dar glória a Deus, né? As criaturas inanimadas ou sem inteligência dão glória a Deus vivendo segundo a sua natureza. O gato vai dar glória a Deus vivendo como gato. A geladeira existindo como geladeira, certo? E assim por diante. A vaca, qual é a maior glória da vaca? Está na mesa assada. Mas é verdade. A coisa foi, Deus colocou uma ordem nas coisas, né? Submetendo os inferiores aos superiores. Então, os animais servem ao homem para que o homem possa servir a Deus. E servem, em particular, nutrindo o homem, certo? Bem, então assim, a vaca vai dar maior glória a Deus. Bem, onde é que a gente estava aqui? Então, o Estado é uma criatura. O Estado é composto de membros racionais, que são os homens. Então, o Estado ele é capaz de reconhecer qual é a verdadeira religião, sobretudo por aqueles que são a autoridade no Estado, não é? O Estado pode reconhecer a verdadeira religião por meio dos seus membros, não é? Sobretudo por meio das autoridades. E deve, então, favorecer a verdadeira religião. No Estado em que a maioria da população é católica, o Estado deve ser católico. O Estado não reconhece por meio das autoridades que deve construir uma ponte, ou que deve fazer uma campanha de vacinação. Então, são coisas que demandam inteligência, né? Então, é capaz também de reconhecer a verdadeira religião. Bem, essa harmonia, né, entre o Estado e a Igreja, né, favorece, em primeiro lugar, o Estado, que vai ter bons cidadãos, conscientes de seus deveres, obedientes no bem, virtuosos, né? Vai ser bom também para a Igreja, né? O Estado ordenado favorece o florescimento da religião e o bem das almas. A separação entre a Igreja e o Estado vai prejudicar, sobretudo, o Estado. A Igreja como a alma do Estado. Sem a Igreja, o Estado começa a definhar. É o que nós estamos vendo, né? No Brasil e no mundo inteiro. Bem, então, quando a população é de maioria católica, o Estado deve ser católico. Quer dizer que deve favorecer a religião católica, né? E não deve permitir a difusão das falsas religiões. Eu vou chegar na questão da tolerância, né, de falsas religiões, etc. E deve regular as manifestações públicas dos falsos cultos, para não prejudicar a salvação eterna. Por exemplo, se tem um professor de química que fica falando que tomar veneno é excelente,
O que o Estado vai fazer? Vai lá e vai proibir os professores de ensinar. Não é? Agora, se tem alguém dizendo que uma falsa religião é excelente, que é boa, então, tranquilo. Isso daí o Estado não pode se meter. Então, não. Bem, então, a princípio, né, no Estado católico, falsos cultos não são permitidos. O erro não tem, por ele mesmo, nenhum direito. O erro não tem direitos. Então, verdade e erro não têm os mesmos direitos. Evidentemente, repetindo, não se pode forçar ninguém, né? Nem a igreja, nem o Estado pode forçar ninguém a se converter à igreja. Né? Mas o que pode ser feito é impedir a difusão do erro, certo? Se a pessoa está ali privadamente, ou tem um grupo privadamente, né, professando uma falsa religião, então não se pode fazer muita coisa, mas que daí se venha uma propagação, né, a uma difusão do erro no Estado católico, não se deve permitir. Bom, às vezes, porém, vai ser bom tolerar o erro, para evitar males maiores ou para alcançar bens superiores. O Estado católico, nessa situação, imitaria também a providência divina, que permite os males, né, inclusive o pecado, para que daí possam vir bens superiores. Então, se tem um grupo já mais importante, né, de uma falsa religião, então, às vezes, é bom ter uma tolerância para evitar um conflito civil, né, por exemplo. Então, a doutrina da tolerância, certo? E no estado em que a maioria não é católica, esse estado deve observar a lei natural, primeiro ponto, né, que todo mundo pode reconhecer. Então, observar a lei natural. Esse estado pode até dar liberdade para as religiões que não se opõem à lei natural, o que já é meio difícil de encontrar, na verdade não sei se existe alguma religião que não seja católica, que não se opõe à lei natural. Pega o islamismo, já tem várias coisas contra a lei natural, mesmo a poligamia, né? Bem, esse Estado não católico deve dar liberdade para a igreja. Não, peraí, pai, então o senhor está sendo aí parcial, 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Porque a verdade e o erro não podem ter a mesma medida. Então, a verdade católica pode ser e deve ser livremente propagada, sempre. Não é? Enquanto o erro não tem direito algum. Então, bem, o ideal a ser buscado é a união da igreja e do Estado. Hoje se fala às vezes de laicismo, de laicidade, né? Bom, um seria o Estado realmente neutro, o outro é o Estado ateu militante contra a religião. Aí vão dizer que o Estado neutro, indiferente, ou que favorece todas as religiões, é bom, que o problema é só o outro. Não, os dois são um problema, certo? Claro, né, que as circunstâncias hoje são bem complicadas, mas nunca perder de vista que isso é o ideal, né? Isso aqui é o que se chama o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nosso Senhor reine sobre a sociedade, que as suas leis estejam presentes em tudo, né? As suas leis e os seus ensinamentos, nas escolas, nos tribunais, né? Nos escritórios, em tudo, né? Desde a menor das sociedades, que é a família, até a maior, que é o Estado civil, passando por todas as sociedades
intermediárias, né? Essa união da Igreja e do Estado é importantíssima. Nós devemos ter isso como finalidade na sociedade, certo? Então, infelizmente, muitos desses hoje que se metem com política, se dizendo católicos, não fazem a menor alusão a isso, né? Que se deve buscar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não vai vir de uma hora para outra, né? A não ser que houvesse um milagre extraordinário de Deus, mas eu acho que a gente não merece, não. Bem, então, brevemente, né, essa questão aí da união da Igreja com o Estado. Alguma questão, dúvida? Bom, só mais uma coisa com relação à infalibilidade ou não das canonizações. Existe um padre dominicano, acho que até, não sei se morreu recentemente, não sei, bem, é padre Daniel Ols, O-L-S. Ele trabalhava na Congregação para a Causa dos Santos, quer dizer que tratava da canonização, né? Analisava os processos, etc. Dava os pareceres e ele dava cursos, né, em nome da Congregação para a Causa dos Santos, claramente em nome da Congregação para a Causa dos Santos, e nesses cursos dele, ele dizia que a canonização não era infalível. Nunca foi condenado, estava lá na Congregação para a Causa dos Santos. Inclusive foi o postulador da causa de João Paulo II. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.